Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma para Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, quando eu me preparava, e até mesmo agora, quando eu escutei a proclamação da palavra, me vinha muito forte ao coração algo que nós precisamos estar muito atentos. O apóstolo Paulo, ele faz uma reflexão muito importante aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, sobre a participação na Eucaristia. E ele faz uma afirmação muito preocupante. Ele diz o seguinte: pela má participação na Eucaristia, pela maneira que muitos estão se comportando diante da Eucaristia, diante da ceia do Senhor, diante do santo sacrifício, é por isso que existem muitas pessoas doentes e morrendo no meio de nós. Veja que coisa séria que o apóstolo Paulo proclama. Porque nós estamos participando da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando a Eucaristia, celebrando a ceia do Senhor. E a palavra ela é muito clara. Jesus ensinou aos apóstolos na última ceia a proclamarem: isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. É, não representa. É o corpo do Senhor. É o sangue do Senhor. Mas vamos fazer uma reflexão sobre os 5 sentidos que nós trazemos. Eu gostei muito dessa reflexão teológica quando um dia estudando eu me deparei com essa realidade. Quais são os nossos 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Quando você vier comungar, o seu paladar vai sentir gosto de quê? Vai sentir gosto de carne? Não. Se você viesse aqui depois da consagração e você cheirasse o cálice
com o sangue de Jesus e a hóstia consagrada, você sentiria cheiro de quê? De vinho e... Se você tocasse no pão consagrado e colocasse o dedo no vinho consagrado, você com o seu tato perceberia que era pão? Você não pega numa carne, pega? Sim ou não? Ou eu estou confuso? Não. Os meus olhos, quando veem os olhos humanos, vê, são 4 sentidos que podem nos trair na Eucaristia. Eu sinto gosto de pão, eu sinto gosto de vinho, eu vejo pão, eu vejo vinho, eu cheiro pão, eu cheiro vinho, eu toco no pão, eu toco no vinho, mas existe um sentido que não nos engana, que é a audição. O que o apóstolo Paulo diz? Que a fé entra pelos ouvidos. Quando o padre declara: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, os meus olhos veem pão, o meu olfato sente cheiro de pão, o meu paladar sente gosto de pão, o meu tato, quando eu recebo Jesus na palma da minha mão, vê que é pão, mas a minha fé que entrou pelos ouvidos me atesta e me afirma que é nosso Senhor Jesus Cristo, e aplauda essa verdade da fé católica. Você não comendo um pedaço de pão, pela fé você comendo o Cristo total, o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os católicos soubessem o que é a Santa Missa, diz o santo cura de Ars, São João Maria Benedeix, o católico não morreria. Se ele soubesse o que é a missa, o que é a Eucaristia, o que é a força que está contida no altar, o que é a força contida nesse maior louvor da face da terra. Mas por que eu estou trabalhando essa questão da Eucaristia? Porque o Apocalipse é a proclamação de uma grande liturgia eucarística, da paixão, da morte e da ressurreição. Toda a dificuldade que João relata no livro do Apocalipse, todo o ensinamento que ele faz, é uma liturgia completa que culmina com a ressurreição. Qual foi o texto que nós lemos hoje na pregação? Apocalipse 21. Céus novos e terra nova. A força dessa ressurreição que Jesus anuncia àqueles saduceus que não acreditavam na ressurreição, que não experimentavam a ressurreição. Nós, quando adentramos no mistério da Santa Missa, nós passamos por essa passagem, fazemos essa passagem, essa Páscoa, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu estou nesse mistério, se eu participo desse mistério, grandes coisas podem acontecer na minha vida. Eu posso participar aqui nessa terra da ressurreição do Cristo. Eu posso experimentar a força da ressurreição na minha vida. Eu posso viver a ressurreição aqui, em cada Eucaristia, em cada celebração, em cada momento. Eu tenho visto coisas extraordinárias acontecerem através da Santa Missa. E olha, às vezes eu fico até impressionado, transmitida pela televisão. Eu fico pensando, meu Deus, como que isso age com tanto poder dessa maneira. Eu fui pregar um encontro, esse testemunho está no meu livro, aqueles que vão ler, vão constatar lá. Fui pregar um encontro em São José do Rio Preto. Veio um homem correndo, querendo falar comigo. E eu disse, acolhi, ele estava com um monte de exame, uma folha imensa, com um monte de coisa escrita.
E ele foi, eu fui curado da coluna e tal. Eu estava rápido entrando para a missa, falei, glória a Deus. Já falei lá do testemunho dele, só quando eu fui pegar o testemunho em casa, eu fiquei impressionado com a obra de Deus. Ele trazia uma enfermidade na coluna que nenhum médico descobriu. Quando os médicos descobriram, eles detectaram que ele estava com uma desidratação das vértebras. A coluna dele estava esfarelando. Por isso a dor que ele sentia, ele não conseguia se levantar, ele não conseguia trabalhar. Mas ele dizia que na missa do clube, na hora da adoração, ele se ajoelhava para adorar a Deus. E num belo dia, numa bela quarta-feira, participou da missa, orou com a esposa dele na sala. Na hora da adoração ele estava com muita dor e ele se ajoelhou. Desde a hora da missa ele começou a dizer para Jesus: Jesus, esse altar é do tamanho de uma maca. Ele ia ter que operar e colocar uns pinos na coluna para segurar a coluna. Ele falou assim: esse altar é do tamanho de uma maca, o Senhor pode me curar? Na hora da adoração ele pediu: Jesus, faz a cirurgia na minha vida. E aí foi na hora que eu proclamei: tem um homem de joelhos na frente da televisão, com muita dor na coluna e pedindo para Jesus curar a sua coluna. Ele está fazendo exatamente o que você pediu. Ele está fazendo uma cirurgia na sua coluna e o milagre está acontecendo agora. E no relato ele disse, foi exatamente isso que ele pediu, mas ele foi ousado. Ele falou assim: deixa as cicatrizes para que os médicos vejam a cirurgia que o Senhor fez em mim. Falei, que fé. E continuei lendo o relato que estava com os exames. Ele voltou ao médico, o médico pediu, só que continuou uma dorzinha lá no fundo da coluna, ainda continuou. E ele foi no médico, fez novos exames. Quando ele chegou diante do médico, o médico disse: eu não sei o que aconteceu, mas você está curado. Você está curado. Aí ele falou: eu sei o que aconteceu, foi Jesus que fez a minha vida. O médico olhou meio assim, desconfiado, né? E tal. Aí ele falou: foi Jesus que fez a minha vida. E aí o médico disse: você só está com uma infecção. Eu vou te mandar para tal especialista, ele vai dar uma olhada e pronto, está resolvido o seu problema. Aí ele chegou no especialista, o especialista ficou apavorado. Pediu um exame, comparou com o outro, falou assim: impossível, deixa eu ver a sua coluna. Quando o especialista levantou a camisa dele, ele falou assim: quem te operou? Existem 3 cicatrizes nas suas costas. E ele disse: foi Jesus. E ele disse: uma para o Pai, uma cicatriz para o Filho e outra cicatriz para o Espírito Santo. Aleluia. Porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus que está atento. Diga para o seu irmão: ele está atento a você. Você não passa despercebido diante desse Deus. Não pensa que você passa despercebido. Você não passa. Um outro testemunho também está no livro. Eu estava lá celebrando, me viu uma palavra. Eu falei: ah, Jesus, eu não vou falar não. Jesus dizendo que estava curando uma pessoa com AIDS. Eu falei: Jesus, eu não vou falar não. E ele insistindo: eu estou curando. Eu falei: então tá bom, eu vou falar. Olha, Jesus está curando uma pessoa com AIDS, está em fase terminal, porque era isso que ele dizia. A pessoa estava em fase terminal. E eu proclamei. Não recebi nenhum testemunho. Eu falei: Jesus, o Senhor me enganou? Não chegou nenhum testemunho, passou um ano, nenhum testemunho. Aí eu fui pregar um encontro em Cuiabá, no Mato Grosso, um calor tremendo. Preguei, fiz a primeira pregação, desgastei, derreti, eu já sou muito. Aí eu fui lá na salinha que tinham preparado lá, tomei uma água de coco para hidratar e vim para a segunda pregação. Quando eu vim para a segunda pregação, chegou uma mulher gritando, chorando, se ajoelhou dos meus pés. Falei: por misericórdia, levanta em nome de Jesus, porque só diante